Olá, irmãos. Nós queremos hoje gravar este vídeo para abordar a questão de cura interior e dentro de cura interior abordar então a questão de maldições hereditárias, quebra de maldições e verificar biblicamente qual é o que a Bíblia aborda a respeito do assunto ou o que a Bíblia não aborda, né? Então, por isso nós vamos conversar um pouquinho isso. O Paulo, meu filho, ele na verdade tem uma boa teologia, boa base teológica, e por isso, da minha parte, eu deixo que o Paulo realmente possa fazer esse trabalho de gravações e tudo, porque ele vai desenvolver isso muito mais. Mas a gente está aqui para a gente poder abordar o assunto e tratar dessa questão para verificar, então, biblicamente, o que é que acontece com essa questão de cura interior e quebra de maldições. Eu venho de uma linha tradicional, em termos de formação teológica, em termos de vida eclesiástica, mas também passei durante um período no meio pentecostal, e pude ver, então, as várias abordagens que isso é dado dentro da igreja. E como eu fui provocado de alguma forma pelo pessoal do grupo aí, falando de que eu deveria nominar, né, alguns casos que nós conhecemos, então nós vamos abordar sem nenhum problema, porque não queremos fazer crítica, queremos abordar a questão teológica e a maneira como as pessoas, então, entendem, como elas ensinavam e eventualmente como ensinam hoje. E como é que nós temos grupos de um lado e de outro, não é? Porque nós queremos então abordar essa questão para a gente poder entender biblicamente e por que eu não me mantive naquele grupo, que eu já participei então de grupos de libertação, de cura interior e quebra de maldições, e hoje eu já não faço mais isso porque eu entendo que biblicamente a posição é diferente. É disso que nós queremos abordar aqui. E o Paulo então pode abordar então alguma questão sobre isso. Na verdade, hoje eu estou aqui mais como aproveitando aqui o mestre, o conhecimento vasto que ele tem e a própria experiência, né? E da vivência que ele teve até durante o seu ministério, né? Nesses meios em que ele pôde estar juntos e estar junto, né? Vivenciando essas questões, esses temas. E é interessante para nós entendermos, né? Como que dentro da visão neopentecostal, né? E também de outros segmentos, outras denominações, né, que nós temos dentro do nosso pluralismo evangélico, é importante que nós venhamos a entender, porque muitas coisas têm sido feitas, né, realizadas e ensinadas em nome da Bíblia, em nome da palavra, mas que na verdade destoa, né, daquilo que nós conhecemos, dentro dos princípios, dentro da teologia, dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Então é importante nós abordarmos essa questão, né? Primeiro falando sobre a cura interior, né? Sim. Então a questão da cura interior, do que ela realmente significa. Existe muito preconceito com relação a isso, até por causa justamente daquilo que nós estamos acostumados, né? Viemos vendo acontecer no meio evangélico e que realmente elas acabaram destoando daquilo que a própria palavra diz. Né? Se vou falar de cura interior, você acredita em cura interior? Eu acredito. Sim. Eu não tenho problema nenhum com a questão realmente da cura interior. Por quê? Quando falamos de cura interior, nós estamos falando de gente que traz problemas de alma, pessoas que trazem traumas, pessoas que trazem lembranças do passado, coisas aí que, na verdade, muitas pessoas ficam amarradas a esse tipo de coisa. Elas precisam ser libertas? Precisam. Pessoas de cura interior? Precisam. Agora, nós temos que tomar cuidado para verificar se nós estamos exatamente dentro da palavra
ou se nós estamos simplesmente trazendo uma humanização dentro da teologia e na vivência da igreja, né? Sim, sim. É porque nós vemos isso, né? Quando se perde o foco, né? O principal, justamente, da mensagem, daquilo que a palavra, né? Do que é central na palavra, do que é central na nossa vida como cristãos. E quando se perde a referência central, que é a própria pessoa de Jesus, então é aí que a coisa se perde. Se perde, né? Desanda. Se perde, exatamente. Yeah. E sempre que nós vamos abordar a questão de, especialmente quebra de maldições, sejam elas hereditárias ou outro tipo de maldições, então as pessoas começam lá em Deuteronômio capítulo 27 e capítulo 28. No capítulo 27 falando das maldições, né? Então, Deus determinou lá que 6 tribos subiriam ao Monte Ebal e haveriam de liberar palavras de maldição. Contra quem? Contra aqueles que desobedecem a Deus, contra aqueles que não cumprem os mandamentos de Deus, contra aqueles que cometem crimes, né? E muitos deles até hediondos mesmo. E então, ali, maldições, ok. E do outro lado, quando chega no capítulo 28, então agora outras 6 tribos vão subir para outro monte e vão, Monte Gerizim, e vão liberar então palavras de bênção. Então, abençoa, e aí o Senhor vai dizer todo tipo de bênção que Ele vai dar. Interessante que nas maldições, as maldições acompanham familiares, diz lá o texto, até 3ª e 4ª geração. Mas Deus diz, mas as bênçãos, eu trago bênçãos para milhares de gerações daqueles que me amam. Agora, essa questão é trazida muito com base no Antigo Testamento, sim, com base na lei, com base nas informações que nós recebemos através de Moisés. Agora, o que é que o Antigo Testamento, qual é a função dele? No Novo Testamento nós chegamos e se diz que aquilo que está no Antigo Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir. Então, hoje nós vivemos uma situação muito diferente do que as pessoas viveram até João Batista, quando estavam debaixo da lei. Então, a justificação estava debaixo da guarda dos mandamentos, da guarda da lei. Nós estamos no período do Novo Testamento, ou seja, João Batista terminou o período, então, debaixo da lei, e Jesus Cristo veio estabelecer agora o reino de Deus, certo? Sob uma nova ótica, né? Não está anulando o Antigo Testamento, mas está dando luz ao Antigo Testamento. Lembrando de que Jesus mesmo foi rejeitado pelos fariseus de sua época, né? Pelos escribas e fariseus, dizendo que ele quebrava a lei, quebrava os mandamentos. Não, Jesus é a própria lei. E ele é a encarnação da palavra, ele é a palavra encarnada. E essa palavra encarnada tem autoridade para chegar e dar então agora uma roupagem correta, sim, do que é a lei, certo? Então nós não estamos de maneira alguma anulando aquilo que está no Antigo Testamento, na lei, mas queremos dizer que agora a justificação de cada um de nós, a libertação de cada um de nós não está mais na guarda de mandamentos, mas está agora sob a luz está na cruz de Cristo. Sim. O que Cristo fez na cruz do Calvário. E 3 aspectos, então, são fundamentais de nós analisarmos. Primeiro, a cruz de Cristo. Na cruz ele quebrou todas as maldições que era contra nós, né? Ele cravou na cruz do Calvário. Então, primeira questão, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, a ressurreição de Jesus. Né? Então, porque na ressurreição ele provou que tinha poder, até mesmo sobre a morte. Então, a ressurreição de Cristo vindica o que ele fez na cruz do Calvário. Porque se ele tivesse morrido e ficasse lá morto e sepultado, então isso não teria valor nenhum. Mas a ressurreição garante o poder e a autoridade do que ele fez na cruz do Calvário. E em terceiro lugar, nós temos o Espírito Santo. Sim. Então nós estamos sob a égide do Espírito Santo. Nós não estamos mais debaixo de uma lei escrita, mas estamos agora dentro de uma lei moral.
moral colocada dentro dos nossos corações, e o próprio Espírito de Deus vai nos ensinar, então, como nós devemos prosseguir. Isso, então nós vemos que no Antigo Testamento a lei, ela era externa. Isso. E ela só apontava para o que era errado, né? No sentido de mostrar, olha, isso aqui que você fez é errado. Okay. Cristo depois, na sua morte e ressurreição, essa lei, que era, na verdade, o aspecto legalista ou estrito, né? Era do Antigo Testamento, da letra, mas esse Espírito depois entra em nós, né? Por meio de Cristo, e essa lei passa a ser Espírito em nós. Perfeito. Né? Então, não é mais a letra morta da lei, mas é a vida no Espírito, né? Sim. Então, o Espírito é que vai trazer, então, a realidade, a luz das coisas como elas realmente são. Até no Sermão do Monte, Jesus vai amplificar, né, a lei. Exatamente. Né? Quando ele vai dar amplitude, vai mostrar justamente porque uma lei, ela vem de princípios. Perfeito. Né? Ela nasce por meio dos princípios. Então é justamente quando Jesus dá, né? Agora não é mais a questão do adultério, é você sair com uma mulher adúltera, ou você trair sua mulher e sair com outra mulher. Então Jesus vai ampliar isso daí. Sim. Agora, só de olhar para uma mulher com intenção, certo? Errada, então você já adulterou. Então ele amplia o conceito da lei, certo? Então, portanto, no Espírito nós vamos entender a própria lei. Então, nós estamos trazendo essa questão da lei por causa de Deuteronômio 27 e 28, certo? Então, das maldições e das bênçãos. Então, a lei, ela aponta realmente as coisas que não se deve fazer, mas também indica o que é que se deve fazer, como se deve fazer. Portanto, é a palavra de Deus. E vamos lembrar de um detalhe. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Exato. A Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento. Sim. A Bíblia de todos os apóstolos de Cristo era o Antigo Testamento. Sim. Portanto, não havia novo. Eles estavam agora se tornando o Novo Testamento, escrevendo, formando, certo? Que era justamente para dar essa visão agora do que é andar no Espírito e não na letra da lei, certo? Então, esse é um aspecto importante também. E cura interior. Cura interior, pessoas trazem aqueles traumas ou aquelas angústias, né, daqueles problemas ou lembranças, não é, em que a pessoa, na verdade, ainda tem uma alma ferida. Sim. E essa alma tem que ser curada. Claro, nós temos a palavra de Deus, que nos justifica, que nos salva, que nos liberta, que nos cura, mas tem gente que precisa de ajuda. Então, na cura interior, nós vamos ter aí tanto a palavra de Deus, que já deve ser a base para isso, mas tem gente que precisa de uma ajuda maior, através da psicologia, da psicanálise, certo? Que evidentemente podem ser usados e devem ser usados para ajudar as pessoas a terem aquela cura interior, certo? Não trabalhar com libertação como muitas vezes se trabalhava. Eu quero então abordar aqui, já que disseram que as pessoas que falaram antes não queriam trazer nomes, eu vou trazer nomes. Eu trabalhei com Valnice Milhomens, especialmente ministramos juntos por 10 anos. E Valnice ela faz parte do CAB, que é o Conselho Apostólico Brasileiro. E do Conselho Apostólico Brasileiro fazem parte Géser Cardoso, fazem parte Neuza Etioca, fazem parte Arles Marques, fazia parte também o pastor Paulo da Igreja Novidade de Vida, né? Então, esses fazem parte de uma rede apostólica brasileira, certo? Existem outros grupos, né, de apóstolos também. Então, pensando nessas pessoas que tem esse título, né, de apóstolos, então Valnice e Géser Cardoso e Neuza Etioca, então de alguma forma trabalhavam dentro de uma mesma visão. Então no início Valnice trabalhou muito da questão de cura interior, de libertação, de quebra de maldições, não é? Então fez muito disso também. Só que com o tempo
ela, na verdade, você não vê mais ela trabalhando nessas áreas, porque agora, então, Neuza Itioca continua com o seu ministério nessa área. Que nós respeitamos, que respeitamos, respeitamos, claro. São pessoas, né, que... Homens e mulheres de Deus, sem problema algum, mas que têm uma visão a respeito disso, né, dentro da visão teológica que eles têm, sim, de cura interior e libertação. Então, nós entendemos que as pessoas, no caso de traumas, no caso de angústias, no caso de lembranças, certo? Que o próprio Evangelho não for suficiente para essas pessoas se libertarem completamente, então aí nós temos os canais, certo? Que tanto pastores, mas os psicólogos, os psiquiatras podem trabalhar e devem trabalhar no sentido de ajudar realmente essas pessoas a se libertarem daqueles traumas, daquelas angústias e tantos problemas. Beleza, nós vamos dar continuidade, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse bate-papo que nós estamos tendo aqui, essa troca, né? E acho que é importante para nós estabelecermos, né? Primeiro que é a cura interior na visão bíblica, e também nós vamos aprofundar um pouco mais também nessa questão sobre quebra de maldições, que é bíblico, não é? O que a Bíblia fala, então nós vamos aprofundar um pouquinho mais no nosso próximo vídeo. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe.